Meu nome é Astrid Winslow e vivo em Phoenix, Arizona. Sou mãe solteira de uma menina maravilhosa chamada Sofia, que é a luz da minha vida. Trabalho como supervisora de atendimento ao cliente em uma grande empresa de tecnologia, onde os dias são intensos e as noites, muitas vezes, solitárias. Não sou uma escritora nem alguém com histórias extraordinárias para contar, mas o que vivi há um ano foi tão transformador que sinto a necessidade de compartilhar. Acredito que essa experiência não foi só um milagre, mas um chamado para ver a vida de uma forma completamente diferente. Era uma manhã comum no escritório, o tipo de dia que se mistura a tantos outros na memória. O sol escaldante de Phoenix brilhava através das persianas do prédio envidraçado, lançando sombras em padrões geométricos nas mesas de trabalho. Eu digitava freneticamente no teclado, tentando finalizar um relatório que havia atrasado. A sala estava cheia do som de teclas e telefonemas abafados. "Você quer almoçar no refeitório hoje, Astrid?" perguntou minha colega, Lily, equilibrando uma pilha de pastas nos braços. "Não, obrigada. Estou tentando terminar isso antes do prazo. Talvez eu só pegue alguma coisa rápida depois", respondi sem desviar os olhos da tela. A verdade é que eu costumava ignorar as refeições. Entre os prazos apertados, reuniões intermináveis e a pressão de ser uma mãe solteira, cuidar de mim mesma era quase um luxo. Por volta do meio-dia, um cheiro forte de comida aquecida no micro-ondas invadiu o escritório. Meu estômago roncou em protesto e decidi descer ao refeitório. Escolhi uma refeição que parecia inofensiva, frango grelhado com salada, e comi apressadamente, distraída por notificações no meu celular. Logo após terminar, senti uma pontada estranha no abdômen. Era como uma cãibra, mas mais profunda, como se algo estivesse errado. A princípio, ignorei, convencida de que era algo que tinha comido ou talvez apenas o estresse. De volta à minha mesa, a dor começou a piorar. Primeiro era um incômodo, depois um aperto, e finalmente uma dor lancinante que fazia meu corpo se curvar instintivamente. "Você está bem, Astrid?" perguntou Lily, agora olhando para mim com uma mistura de preocupação e urgência. "É só uma dor de estômago. Acho que algo no almoço não caiu bem", respondi, tentando sorrir, mas minha expressão devia ter me traído. Lily insistiu. "Talvez devesse ir ao médico. Isso não parece normal. Vou tomar um pouco de água." "Deve passar", murmurei, levantando-me com dificuldade. Caminhei até a cozinha do escritório, sentindo as pernas bambas. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Segurei o balcão com força enquanto enchia um copo com água, minha visão começando a ficar turva. A última coisa que lembro foi o som do copo caindo no chão antes de tudo escurecer. Quando acordei, tudo era caos. Estava deitada em uma maca dentro de uma ambulância. O som da sirene cortava o ar, e um paramédico ao meu lado falava com urgência para alguém no rádio. "Astrid, você consegue me ouvir?" perguntou ele, inclinando-se sobre mim. Eu tentei responder, mas minha garganta parecia seca e a dor no abdômen era insuportável. Só conseguia acenar levemente. "Você teve um colapso no trabalho. Estamos levando você ao hospital para exames", ele explicou. O resto do trajeto foi um borrão de luzes piscando e vozes indistintas. A dor era tão intensa que tudo ao meu redor parecia secundário. No hospital, fui recebida por uma equipe médica que começou a fazer perguntas rápidas, enquanto tiravam sangue e aplicavam medicamentos. "Quando começou a dor?" perguntou uma enfermeira, enquanto ajustava um monitor ao meu lado. "Depois do almoço, parecia normal no início", consegui sussurrar, minha voz soando distante. Após uma série de exames, um médico alto e de cabelos grisalhos, que se apresentou como Dr. Ethan Maxwell, entrou no quarto. Ele segurava uma prancheta com um semblante sério, mas não alarmante. "Você tem pedras nos rins, Astrid. Isso pode ser extremamente doloroso e, em alguns casos, complicado. Vamos monitorar sua condição, mas pode ser necessário realizar uma cirurgia se não conseguirmos controlar os sintomas", explicou ele. Eu mal conseguia absorver o que ele dizia. A dor e a exaustão me deixavam entorpecida. Ele me garantiu que a equipe faria tudo para estabilizar meu estado, mas havia algo no tom dele
que indicava que não seria uma recuperação simples. Naquela noite, tudo piorou. A febre subiu rapidamente, acompanhada de náuseas intensas. Cada tentativa de me mover era um esforço monumental. Eu podia ouvir fragmentos de conversas dos médicos e enfermeiros que entravam e saíam do quarto. Ela está desidratada. Os sinais vitais estão instáveis, disse uma voz masculina. Prepare uma infusão intravenosa. Vamos monitorar durante a noite, respondeu alguém. Eu queria falar, queria dizer que sentia algo mais profundo, algo errado acontecendo dentro de mim, mas minha voz parecia presa. E então, de repente, senti meu corpo desistir. Uma onda de frio tomou conta de mim, seguida por uma escuridão absoluta. Quando a escuridão tomou conta, senti algo mudar. Não foi como dormir ou desmaiar. Era diferente, como se o peso do meu corpo tivesse desaparecido. Subitamente, me vi flutuando acima da cama do hospital, observando a cena abaixo de mim com uma clareza que parecia impossível. Lá estava meu corpo, imóvel, rodeado pela equipe médica. Um monitor cardíaco emitia sons agudos e intermitentes. Dr. Maxwell estava inclinado sobre mim, com uma expressão de concentração absoluta. Adrenalina, agora, ele ordenou, enquanto uma enfermeira se apressava para preparar uma seringa. Havia algo profundamente surreal em assistir aquilo. Não sentia medo, dor ou ansiedade, apenas uma calma intrigante, como se aquela situação estivesse sob controle, mesmo que eu soubesse que era crítica. Eu vi uma enfermeira ajustar o tubo de oxigênio e outra verificando meus olhos com uma lanterna pequena, suas mãos firmes e experientes. Havia um burburinho constante de vozes técnicas, misturado ao som rítmico das máquinas. Era estranho perceber que eu podia escutar cada palavra com nitidez, como se minha mente estivesse amplificada. De repente, fui puxada para fora do quarto, como se uma força invisível tivesse me envolvido. Não andei nem voei. Era mais como ser transportada. Passei pelos corredores do hospital, vendo cenas que não poderia presenciar de outra forma. Um médico correndo com prontuários, um paciente chorando ao telefone e uma mãe abraçando o filho em um quarto próximo. Uma coisa me impressionou profundamente. Cada emoção parecia estar ao meu alcance. Eu podia sentir o desespero, a tristeza e o amor das pessoas ao meu redor. Era como se eu estivesse conectada a elas, de uma forma que nunca tinha experimentado antes. A transição para outro lugar foi tão natural que só percebi quando já estava lá. O ambiente era completamente diferente de qualquer coisa que conhecia. Era uma sala branca, iluminada por uma luz suave, mas poderosa. Não havia teto, paredes ou chão visíveis, mas eu estava em pé. A sensação era de leveza absoluta, como se o próprio ar fosse feito de energia. Na minha frente, uma porta enorme pulsava com uma luz dourada e vibrante. Era linda, mas também imponente, como se guardasse algo que eu não estivesse preparada para entender completamente. Dei um passo à frente, hesitante. Quando atravessei a porta, fui imediatamente envolvida por uma sensação indescritível de paz. Tudo o que era pesado na minha vida, preocupações, dores, mágoas, simplesmente desapareceu. O mundo que vi além da porta era de uma beleza que palavras não podem capturar. Colinas reluzentes, cores que pareciam vivas e um aroma de flores que parecia tocar a alma. Enquanto explorava esse lugar mágico, senti uma presença. Não era uma pessoa ou uma figura visível, mas uma energia que parecia envolver tudo. Era como se o próprio espaço estivesse vivo, consciente e profundamente amoroso. Você está segura, uma voz disse dentro de mim. Não era um som externo, mas uma mensagem transmitida diretamente ao meu ser. Era inconfundível, a voz de algo maior do que tudo o que já conheci. Nesse momento, percebi algo monumental. Deus não era como eu havia aprendido na igreja quando criança. Não era um juiz severo, nem uma entidade distante. Era amor puro, uma força universal que não conhecia limites ou preconceitos. Enquanto absorvia essa verdade, notei uma trilha dourada que parecia me chamar. Seguia e cheguei a um túnel. Era escuro no início, mas com cada passo que dava, pequenos feixes de luz surgiam nas paredes, como estrelas em miniatura. Havia ramificações nesse túnel, e cada uma parecia levar a um destino diferente. A primeira ramificação me mostrou um lugar sombrio,
quase sufocante. Lá, almas pareciam presas em ciclos de sofrimento, como se estivessem sendo confrontadas por seus próprios erros. Não era um inferno como eu imaginava, mas um reflexo do peso das ações que aquelas almas carregavam. Na segunda ramificação, havia um campo amarelado, onde figuras vagavam sem direção, com expressões apáticas e confusas. Era um lugar de resignação, um limbo onde as almas pareciam estagnadas. Finalmente, cheguei a uma terceira bifurcação, onde a visão era completamente diferente. Era uma floresta vibrante, cheia de vida e alegria. Havia uma cachoeira cintilante ao longe, e criaturas luminosas dançavam ao redor dela. Sentir aquele lugar era como renascer, como se cada partícula ali estivesse repleta de energia positiva. De repente, uma figura familiar apareceu. Meu tio Henry, que havia falecido anos atrás, estava ali sorrindo para mim. Ele não disse uma palavra, mas eu sabia exatamente o que ele queria comunicar. Com um gesto, ele apontou para algo no horizonte. Era como um lembrete silencioso de que minha jornada ainda não havia terminado. Você tem que voltar, Astrid. Sua filha precisa de você. Ouvi a mensagem em minha mente, clara e inconfundível. Eu queria ficar naquele lugar maravilhoso, mas algo dentro de mim sabia que ele estava certo. Minha missão na Terra não havia acabado. Após a mensagem do meu tio, senti uma força suave me guiando mais profundamente naquela experiência. Não era algo físico, mas uma conexão espiritual que me envolvia e conduzia para o coração do lugar onde eu estava. Eu não andava, nem voava. Parecia mais que flutuava, impulsionada por uma energia invisível. O ambiente ao meu redor começou a se transformar. O brilho branco puro que me cercava agora se misturava com tons dourados e prateados. Cada partícula de luz parecia vibrar em uma frequência harmoniosa, como se eu estivesse dentro de uma sinfonia celestial. De repente, a presença que eu havia sentido antes tornou-se mais palpável. Era algo avassalador e reconfortante ao mesmo tempo. Não era uma figura humana, nem uma entidade visível. Era uma força, uma essência que irradiava amor, compaixão e aceitação em níveis que eu nunca imaginara possíveis. Você é amada. A mensagem ecoou dentro de mim, não como uma voz externa, mas como uma certeza profunda que ressoava no meu ser. Enquanto absorvia aquela energia divina, um fluxo de conhecimento começou a se desenrolar na minha mente, como se pedaços de um quebra-cabeça invisível estivessem sendo colocados no lugar. Percebi que tudo o que eu pensava saber sobre Deus, religião e espiritualidade era apenas uma fração da verdade. Deus não era o ser punitivo e severo que eu havia aprendido nas lições de catecismo quando criança. Também não era uma entidade distante, isolada em algum plano celestial. Era amor puro, infinito e universal. Esse amor não fazia distinções. Não havia bons ou maus, apenas almas, todas dignas de compaixão e acolhimento. Lembrei-me de momentos na minha vida em que eu havia me sentido pequena, julgada ou insuficiente por não seguir certas normas religiosas. E ali, na presença daquela força divina, todas essas memórias se dissiparam. Deus não estava preocupado com rituais, regras ou dogmas. Não exigia adoração formal ou demonstrações de fé pública. O que importava era simples: o amor. Não o amor condicional que tantas vezes experimentamos na Terra, mas um amor universal, que vê além das falhas e acolhe cada ser como parte de algo maior. Em um dado momento, comecei a perceber uma conexão entre tudo o que existe. Era como se uma rede invisível unisse cada ser humano, cada planta, cada animal, cada partícula de energia no universo. Essa rede vibrava com a mesma força que eu sentia naquele momento, e era evidente que ela emanava de Deus. Você nunca está sozinha. A mensagem veio novamente, e dessa vez, lágrimas começaram a escorrer. Eu não estava chorando por tristeza ou arrependimento, mas pela beleza e intensidade da verdade que estava vivendo. O cenário ao meu redor mudou mais uma vez. Agora, eu estava em um campo amplo, cercada por um céu infinito de tons dourados. Senti a presença divina novamente, mas desta vez, ela parecia estar me mostrando algo. Vi imagens da minha própria vida projetadas diante de mim, como pequenos fragmentos de um filme. Vi momentos felizes,
O dia em que segurei minha filha Sofia pela primeira vez, o sorriso dela quando aprendeu a andar de bicicleta, as noites que passamos lendo juntas, mas também vi momentos difíceis, discussões, erros que cometi, palavras que desejei nunca ter dito. Eu esperava sentir culpa ou arrependimento ao rever essas memórias, mas, para minha surpresa, o que senti foi compreensão. Era como se aquela presença divina estivesse me mostrando que até meus erros faziam parte de uma jornada maior. Cada falha era uma oportunidade de aprendizado, e não uma condenação. Perdoe-se, foi a mensagem final daquela experiência. Quando comecei a refletir sobre o que aquilo significava, percebi que muito do sofrimento humano vinha da ideia de que Deus estava distante, pronto para punir ou julgar. A verdade era completamente oposta. Deus era acessível, íntimo, presente em cada momento e em cada ser. Eu sabia que, ao voltar para minha vida, essa percepção mudaria completamente a maneira como eu enxergava o mundo. Não havia mais espaço para preconceitos ou divisões. Tudo fazia parte do mesmo todo, e o propósito era simples: viver com amor, compaixão e gratidão. Antes que eu pudesse me perder totalmente naquela paz, senti um novo chamado, uma sensação de que havia mais para eu ver e aprender. Era como se aquela presença divina estivesse me conduzindo para o próximo passo da minha jornada espiritual. Após a descoberta da verdadeira natureza de Deus, senti como se algo me puxasse gentilmente para frente, como se o lugar onde estava já tivesse cumprido seu propósito inicial. A sensação era de que ainda havia mais a aprender, mais a vivenciar. O ambiente começou a mudar novamente. O campo dourado ao meu redor começou a desaparecer, e fui envolvida por uma escuridão que não era ameaçadora, mas misteriosa. Era um túnel, profundo e longo, com paredes feitas de uma substância que parecia brilhar levemente, como se estivesse viva. À medida que eu avançava, vi pequenos feixes de luz que se moviam nas paredes, criando um efeito semelhante a estrelas piscando no céu noturno. Caminhando por aquele túnel, percebi que ele tinha ramificações. Cada uma parecia pulsar com uma energia diferente, como se levasse a destinos completamente distintos. Sentia uma curiosidade irresistível de explorar cada uma delas, mas também uma cautela natural, como se instintivamente soubesse que cada caminho guardava lições muito diferentes. A primeira bifurcação emanava uma energia pesada e opressora. Quando olhei para dentro, vi um lugar sombrio, quase sufocante. As cores eram escuras e frias, e as figuras que ali se moviam pareciam atormentadas. Vi pessoas se contorcendo em tristeza, presas em ciclos intermináveis de dor e arrependimento. O som do lugar era um murmúrio constante de vozes lamentando e chorando. Entendi que aquele era um reflexo das escolhas e dos fardos que essas almas carregavam. Não era um inferno literal, mas um lugar onde os espíritos confrontavam suas próprias ações e as consequências de suas decisões. Uma mensagem sutil ecoou dentro de mim. Todo sofrimento aqui é autoimposto, e a saída é a aceitação e o arrependimento. A segunda bifurcação era diferente. O ambiente parecia mais claro, mas havia algo estranho na energia daquele lugar. Quando olhei para dentro, vi um campo amarelado, quase sem fim. Nele, figuras vagavam sem direção, com expressões apáticas e olhar vazio. Pareciam estar presas em um ciclo de indecisão, como se estivessem esperando por algo que nunca chegava. Esse lugar representava um tipo diferente de estagnação, uma prisão de incerteza e falta de propósito. Fiquei comovida ao perceber como era fácil para as almas se perderem ali, simplesmente por não tomarem decisões ou por não aceitarem o fluxo natural da vida. A terceira bifurcação era completamente diferente. Assim que me aproximei, senti uma onda de calor e alegria me envolver. Era uma floresta mágica, repleta de árvores luminosas e flores que pareciam feitas de luz líquida. Ao longe, uma cachoeira cintilante despejava água cristalina em um lago que emitia uma suave luz prateada. Ali, vi figuras que exalavam felicidade e tranquilidade. Havia criaturas que pareciam saídas de contos de fadas, com formas elegantes e cores vibrantes. Algumas me olharam diretamente, e mesmo sem palavras, transmitiram uma sensação de acolhimento e alegria. Ao me aproximar da cachoeira, senti como se ela representasse algo maior, purificação e renovação.
As almas que estavam ali pareciam livres de qualquer peso ou arrependimento. Era como se aquele lugar fosse um destino para aqueles que encontraram paz em suas jornadas. Enquanto eu absorvia tudo aquilo, senti uma presença familiar se aproximando. Virei-me e vi meu tio Henry, que havia falecido anos antes. Ele parecia mais jovem, mais saudável, como se estivesse em sua melhor forma. Seu sorriso era caloroso, e seus olhos transmitiam uma bondade que imediatamente me fez sentir segura. Henry, sussurrei, mas as palavras não saíram como som. Era como se estivéssemos nos comunicando diretamente, sem a necessidade de falar. Ele acenou para mim e me abraçou. Não era um abraço físico, mas um encontro de almas. Em um instante, senti todo o amor e as lembranças que compartilhamos em vida. Ele não precisou dizer nada para que eu entendesse que estava ali para me guiar. Apontando para a floresta e para a cachoeira, ele me transmitiu uma mensagem clara. Este lugar é lindo, mas ainda não é o seu momento. Você tem algo mais importante esperando por você. Logo após o encontro com Henry, fui conduzida para outro lugar. Era um edifício majestoso, feito de uma substância translúcida que parecia cristal, mas que brilhava com uma luz própria. Dentro, havia estantes infinitas, repletas de livros enormes, cada um com uma capa dourada e intricados detalhes. Um ser angelical se aproximou, radiante e sereno, e me levou até um livro específico. Ele explicou, sem palavras, que aquele era o livro da vida, o registro de todas as ações, pensamentos e sentimentos de cada alma. Não tenha medo, disse ele, ao perceber meu receio. Este livro não é para julgar, mas para ensinar. Quando o livro foi aberto, percebi que ele não mostrava apenas meus erros, mas também os momentos em que fui capaz de amar, perdoar e crescer. O anjo me assegurou que falhas podiam ser apagadas por arrependimento sincero, evidenciando a natureza misericordiosa de Deus. Antes de sair, o anjo disse: ainda não é hora de acessar todos os segredos. Sua missão na Terra ainda não foi concluída. Após a experiência com o livro da vida e o reencontro com meu tio Henry, senti uma mudança no ambiente ao meu redor. A luz vibrante e acolhedora que me cercava começou a diminuir, e um leve vento parecia soprar em minha direção, como se estivesse me empurrando de volta para onde tudo começou. Você precisa voltar. Ouvi a voz de Henry ecoando dentro de mim mais uma vez. Ele estava ao meu lado, mas parecia mais distante agora, como se estivesse prestes a desaparecer. Eu não quero ir, respondi, mesmo que minhas palavras não fossem faladas em voz alta. Era uma comunicação de alma para alma, e eu sabia que ele entendia o que eu queria dizer. Henry sorriu com ternura. Eu sei, mas ainda não é o seu momento. Sofia precisa de você. O nome da minha filha reverberou como um sino dentro de mim. Eu a vi, tão claramente como se ela estivesse ali comigo, sua pequena figura sentada na sala de espera do hospital, abraçando um ursinho de pelúcia que ela sempre carregava. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, e ela parecia perdida, assustada, sem saber se veria sua mãe novamente. Meu coração se apertou. A lembrança de sua risada, de suas perguntas curiosas e do jeito como ela sempre segurava minha mão quando estava insegura, veio como um raio de luz. Era impossível ignorar. Ela é sua maior missão, Henry disse, antes de sua figura começar a se dissolver na luz. Confie que estaremos sempre com você, mesmo que você não possa nos ver. De repente, senti meu corpo sendo puxado. Não era doloroso, mas havia uma força irresistível que me sugava de volta pelo túnel pelo qual eu havia vindo. As visões deslumbrantes da floresta, da cachoeira e das bifurcações começaram a desaparecer, substituídas por um vazio silencioso que parecia me preparar para a próxima fase. Comecei a sentir meu corpo novamente, mas não como antes. Era estranho e pesado, como vestir uma roupa que não usava há muito tempo. Lentamente, as sensações voltaram. O som abafado de vozes, o cheiro de álcool hospitalar, a pressão de algo apertando meu braço, provavelmente um medidor de pressão. Meus olhos abriram-se lentamente, e a luz fluorescente do quarto hospitalar parecia incrivelmente forte. Pisquei várias vezes, até que minha visão ficasse nítida. A primeira coisa que vi foi o rosto de Dr. Ethan Maxwell, que estava parado ao lado da cama, segurando uma prancheta. Sua expressão era de puro espanto. Bem-vinda de volta, Astrid.
Ele disse, a voz embargada por uma emoção que ele tentava esconder. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca. Uma enfermeira rapidamente apareceu com um copo de água e um canudo, ajudando-me a beber. Você nos deu um grande susto, Dr. Maxwell continuou, colocando a prancheta sobre a mesa ao lado da cama. Tivemos uma situação crítica ontem à noite. Seu coração parou por alguns minutos. E, honestamente, não esperávamos que você voltasse assim, tão de repente. Havia algo nos olhos dele que mostrava mais do que profissionalismo. Era como se ele estivesse tentando compreender algo que fugia da ciência que ele conhecia. Você se lembra de alguma coisa? Ele perguntou, tentando parecer casual, mas não conseguindo disfarçar a curiosidade. Hesitei por um momento. Como poderia explicar tudo o que havia visto e sentido? Decidi não entrar em detalhes. Apenas balancei a cabeça lentamente. Foi estranho, mas estou aqui agora. Pouco tempo depois, ouvi uma batida leve na porta. Antes que eu pudesse responder, ela se abriu, e Sofia entrou correndo, com lágrimas nos olhos e um sorriso no rosto. Mamãe! Ela gritou, jogando-se nos meus braços com tanta força que quase derrubou os cabos e tubos conectados ao meu corpo. Eu a abracei com toda a força que consegui reunir, sentindo seu coraçãozinho batendo contra o meu. Eu estou aqui, meu amor, sussurrei, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sempre estarei aqui. Ela me olhou com os olhos cheios de preocupação. Eles disseram que você quase foi embora. Você não vai me deixar, né? Segurei seu rosto com minhas mãos, olhando diretamente em seus olhos. Nunca. Eu prometo que nunca vou deixar você sozinha. Nos dias seguintes, enquanto me recuperava no hospital, os médicos discutiram minha recuperação como algo quase milagroso. Doutor, Maxwell mencionou mais de uma vez que o tempo de parada cardíaca que eu tive geralmente causava danos irreversíveis, mas todos os meus exames voltaram normais. É um daqueles casos que nós, médicos, não conseguimos explicar. Ele admitiu uma noite, enquanto revisava meus sinais vitais. Eu sorri levemente. Talvez nem tudo precise ser explicado, doutor. Ele me lançou um olhar intrigado, mas não pressionou o assunto. Acho que ele sabia que havia algo maior naquela história. Os dias seguintes à minha alta do hospital foram uma mistura de alívio, reflexão e uma nova sensação de propósito. Enquanto minha recuperação física foi rápida e tranquila, o verdadeiro trabalho estava acontecendo dentro de mim. Algo em minha visão de mundo, de Deus e até de mim mesma havia mudado profundamente. Antes daquela experiência, minha vida era guiada por uma rotina rígida e previsível. Meu trabalho, minha filha, minhas contas, tudo era organizado em uma lista de tarefas que parecia nunca terminar. Eu vivia no modo automático, constantemente me preocupando com o próximo problema, o próximo prazo, sem nunca parar para apreciar o que realmente importava. Agora, cada dia parecia um presente. Abrir os olhos de manhã, sentir o calor do sol, ouvir a risada de Sofia, tudo isso havia ganhado um significado renovado. As coisas que eu costumava ignorar ou considerar triviais agora me enchiam de gratidão. Lembro-me de um momento em particular, uma tarde em que levei Sofia ao parque. Enquanto ela corria pelo gramado, perseguindo borboletas, percebi algo simples, mas poderoso. A vida não era sobre grandes conquistas ou ambições. Era sobre esses pequenos momentos de alegria e conexão que tornam a existência verdadeiramente significativa. Minha experiência no além me deu uma compreensão completamente diferente de Deus. Cresci em uma família religiosa, mas sempre tive uma relação complicada com a fé. As regras e os julgamentos associados às religiões que conheci muitas vezes me fizeram sentir insuficiente, como se Deus estivesse sempre esperando que eu falhasse. Agora, sabia que Deus não era nada disso. Não havia julgamento, apenas amor. Não havia divisões, apenas unidade. Essa percepção me libertou de muitas das inseguranças que carregava. Quando compartilhei essa nova visão com minha amiga Lily, que era uma devota cristã, ela ficou inicialmente confusa. Você está dizendo que Deus não se importa com o certo e o errado? Ela perguntou, franzindo a testa. Não é isso, expliquei. Deus se importa, mas não da forma como fomos ensinadas. Não é sobre punição ou recompensa. É sobre amor, sobre aprender com nossos erros e fazer o nosso melhor.
Ela ficou pensativa por um momento antes de finalmente sorrir. Talvez você esteja certa. Talvez a gente complique demais algo que deveria ser simples. Minha transformação não foi apenas interna. Ela também se manifestou nas minhas ações. Passei a me envolver mais em causas de caridade, ajudando comunidades locais em Phoenix. Também comecei a dedicar mais tempo à minha saúde e bem-estar. Você está diferente, mamãe, Sofia comentou um dia, enquanto pintávamos juntas na sala de estar. Diferente como? Perguntei, curiosa. Mais feliz, mais calma. Ela respondeu com um sorriso, sua franqueza me desarmando completamente. Era verdade. A ansiedade constante que antes definia minha vida parecia ter desaparecido. Agora eu estava presente, vivendo cada momento com gratidão e propósito. A maior lição que aprendi foi que a vida não é perfeita, e isso é parte de sua beleza. Os erros fazem parte do processo, e o importante é aprender com eles, não se punir por eles. Também perdi o medo da morte. Antes, a ideia de morrer me aterrorizava, principalmente por causa de Sofia. Mas agora, entendia que a morte não era o fim, apenas uma transição para algo maior e mais pacífico. Você acredita em céu, mamãe? Sofia perguntou um dia, enquanto observávamos as estrelas juntas. Sim, acredito, respondi, abraçando-a, mas acho que o céu não é um lugar, é um sentimento. E, se prestarmos atenção, podemos encontrá-lo até mesmo aqui. Minha experiência me tornou uma mãe mais presente e amorosa. Sofia não entendia completamente o que eu tinha passado, mas sentia a mudança. Nossa relação se aprofundou, e ela se tornou minha maior motivação para viver uma vida plena e significativa. Um dia, enquanto arrumávamos o quarto dela, Sofia me abraçou de surpresa e disse: Eu sabia que você ia voltar. Eu pedi para Deus não deixar você me deixar. Meus olhos se encheram de lágrimas e percebi que, mais do que qualquer visão ou mensagem no além, minha maior missão estava bem ali, em frente a mim. Minha vida continuou, mas nunca mais foi a mesma. Cada dia era uma oportunidade de amar, aprender e crescer. Eu não me tornei uma pregadora ou alguém que tenta convencer os outros de sua visão espiritual. Minha história era minha, algo que eu carregava no coração e que me guiava silenciosamente. Quando penso naquela experiência, não vejo apenas um momento de transformação, mas um lembrete constante de que a vida é um presente, e viver com propósito é a maior homenagem que podemos prestar a esse presente.